Meus amados, um forte abraço. A parte 3 do 3, a última parte desse sonho. A nossa irmã colocou 3 sonhos num só. Eu achei melhor quebrar aqui por questão de tempo, realmente. E eu acho que até é melhor para ouvir uma mensagem de cada outra, né? É melhor para a gente grudar. Ela sempre começa, obrigado por mais um dia, obrigado por cada bênção. E aqui ela sempre agradece ao Senhor. Linda, realmente. O Senhor começa aqui. Eu já vou ler o que ele fala. Para ele, isso não vai superar a sua casa. Peça a mim para ir antes de você, para remover o adversário estrangeiro de seu sistema. Então, aqui, isso aqui que eu falei para você, que ele está falando do marido dela, que está com a doença de 103 graus. E é inacreditável. E o Senhor vai dar uma lição aqui de médico. Médico general. Ele vai dar aqui. Que maravilha, realmente, foi ler isso aqui. Isso devia ter sido falado para todas as pessoas que estão aprendendo medicina. O Senhor fala aqui, não é uma febre que precisa ser removida, a febre é um sinal de uma guerra interna contra o corpo. Olha o Senhor, quando você está com febre alta, o seu corpo está guerreando, olha que lindo o Senhor falando. Você oscilou para frente e para trás porque esse adversário, essa doença ainda estava presente. Você usou remédios para baixar as temperaturas e, embora isso seja bom, o que está causando isso, o Senhor continua, não é a raiz, mas apenas um sinal de algo maior. Remover um sinal só vai prolongar a luta, quer dizer, você toma um remédio, você baixa a febre, mas a luta dentro do seu corpo, o seu corpo tentando se livrar do vírus ou da bactéria, seja o que for, está ainda continuando. Olha que lindo o Senhor falando isso aqui. Em vez disso, você deveria me pedir para ir antes de você para remover o que está causando o dano. O que está causando? A febre. E o Senhor explica o que está causando a febre. É um hóspede indesejável ou morador de tenda. A febre é um sintoma da reação do seu corpo a mudanças indesejadas. Uma vez que ele entra ou chega, o corpo luta para removê-lo. Olha só a lição aqui para os médicos, né? Lição 101 para os médicos, né? A razão da qual o corpo esquenta, é essa luta que o corpo está tentando tirar o invasor. O Senhor fala que a batalha então se torna quente, daí o aumento da temperatura. Lindo, Senhor, né? Depois disso eu mudei a minha estratégia, usei fluidos, a nossa irmã falando, ela usou então um tipo de bebida e pediu, aqui está que o Senhor sempre fala, não vá na minha frente. Aqui está um exemplo clássico aqui. Eu pedi ao Senhor para derramar no corpo ferido de meu marido toda a sua glória. Olha só. Aqui está então um excelente exemplo dela deixar o Senhor ir na frente dela para resolver os problemas. Depois que ela pediu primeiro para o Senhor ir na frente e derramar a sua glória, e aqui ela está falando, Pai, por favor, transforme esses fluidos em água viva do céu, seu rio da vida. E aqui ela falou, bem, em alguns minutos a temperatura caiu e para 98 foi um grande milagre. Aqui está um exemplo muito, muito, muito bom mesmo da gente deixar o Senhor ir na nossa frente e resolver os nossos problemas. Ore e peça ao Senhor. Aqui mais uma vez, então ela fala aqui da filha dela, que ela foi aceita aqui na universidade, aqui perto de onde eu estou, ela está vindo por lá de cá, dos Estados Unidos, e aqui ela fala onde ela passou, eu acredito, na infância dela, no estado de Oregon, o estado abaixo aqui de Washington, onde eu moro, e fala que ela vai estar aqui em breve, hoje é dia 6, né? Eu acredito que pro dia 15 ela está por essa região aqui. E então vou seguir em frente, aqui o Senhor fala, Erin sobe, e novamente ela estava no mesmo lugar, quer dizer, ela não foi num lugar no especial, onde ela estava mesmo, ela podia ouvir a voz do Senhor falando com um tom alto e claro. O Senhor está falando, tá, gente? O Senhor está falando alto e claro. Lembra que às vezes fala, a minha voz é mansinha, procure ouvir e tal, com os remanescentes, com aquele que ele tem escolhido, com aquele que a noiva sábia, quando ele vem para falar, ele está falando claro, viu, gente? E alto. Ele já tinha falado isso para mim, e eu tenho aqui, guardei há uns 2 anos atrás, ele falou, quando eu falar com meus filhos, meus remanescentes, vai ser com voz alta. Eu devia ter olhado aqui antes, foi exatamente assim que ele falou. E ele já está falando. É o terceiro sonho que a irmã fala a mesma coisa.
O Senhor fala, o homem cuida dele mesmo, o mundo negligencia seus próprios filhos e se preocupa menos ainda com o feto. Aqui está a cidade de Nova York. Cidade de Nova York, você mora em Nova York, o Senhor tem predito há vários e vários e vários anos, você vai ser destruída. E aqui é uma das razões do qual que as crianças fazendo aborto, o Senhor fala, são sacrificadas para o Deus Baal. Que eles não faziam isso no Antigo Testamento, eles queimavam o próprio filho, os próprios bebês deles em estátuas queimadas. Olha só, né? O ponto que chega o ser humano, né? O Senhor continua aqui, em vez de cuidar dos bebês como um presente de Deus, eles o amaldiçoam com uma morte dolorosa. Eles são adoradores deles mesmos e buscam vaidade, eles matam por uma questão de conveniência. Então você pergunta por que ninguém se importa com esses pequenos animais feridos. Teve uns animaizinhos que estavam feridos e o Senhor fala, é porque o mundo esfriou. Eles afirmam amar tanto os animais que defendem a eliminação da carne e dos laticínios. Eles gostam de seus animais de estimação porque podem exibi-los nas redes sociais. Eles são hipócritas, isso aqui é Deus falando, tá, gente? Olha só. Eles são hipócritas e amantes de si mesmos. Olha só. Isso aqui é o seu Deus falando essas palavras. A única coisa que as pessoas têm animalzinho de estimação para você mostrar na sua rede social. Ó, tem um cachorrinho aqui lindo, ó. Dentro do seu coração você não está nem aí, como o Senhor falou aqui. Hipócritas, amantes de si mesmo. O Senhor continua. Seus cães comem melhor do que a maioria dos humanos. Já, a primeira coisa que você vê aqui nos Estados Unidos é isso. Cães que têm lugar para fazer a unha, cortar o cabelo, etc. Comem melhor que muitos humanos. A roupa do cachorro é melhor e a cama do cachorro é mais macia do que a maioria dos humanos. É verdade isso? É claro que é verdade. O senhor está falando, eu vi isso aqui em muitos lugares. Eu já ri, já fiz muitas coisas. É verdade. Quem é capaz de consertar uma asa quebrada ou consertar uma perna quebrada, se não houver oportunidade de autoedificação, eles ajudariam pelo bem da vítima se não achassem que obteriam uma avaliação positiva da pessoa que trouxe o animal. Ou seja, o amor que você tem é por você mesmo. Por você mesmo. O Senhor fala aqui, ela falou desses pequeninos que morreram, o Senhor fala aqui, sim, mas tu também os abençoas. Isso aí foi um guaxinim que entrou, estava morrendo de dor, e subiu na árvore, ela ligou para os agentes, o agente veio, tirou e matou o animal, mas ela fez isso com amor ao animal que estava sofrendo tanto. E o Senhor falou, e o Senhor tem falado isso aqui também, mas tu também os abençoas. Por sua vez, eles se tornaram uma bênção para você. Eu sei que é difícil entender o acontecimento desde pequeno e sua morte dolorosa. Porém, eu o tenho e grande é a sua alegria e paz. Olha só, o guaxinim que morreu na frente da casa dela, que foi morto por um tiro, né, que eles estavam em tremenda dor. Ele só falou, é difícil entender a vida dele, porque ele estava nessa dor. Mas ele falou, olha só, ele está aqui comigo no céu em grande alegria. É um animalzinho que nós morremos aqui, que morreu, nós morremos. Né? Ele morreu, lembra que o porquinho da Índia que eu tenho morreu, e eu tive um sonho. E ele estava lá no céu, correndo alegremente no céu, na casa da minha filha. Um sonho que o Senhor tem me dado. Fiquei muito, muito feliz com isso, muito feliz com isso. Não, todos os animais são... Aliás, vamos ler aqui, o Senhor mesmo fala isso. A vida dele era importante para mim e para você. Agora sua vida é escrita em palavras e lembradas, mesmo que por uma pequena vida. A vida é importante para mim. Perceba então o que o Deus do amor está falando. Minha criação é muito importante ou é importante para mim. Aqui está o nosso Deus, que importa com tudo que ele tem criado, inclusive os animalzinhos. Né? Está tudo lá no céu com eles. O Senhor fala aqui, às vezes ocorre um milagre de grande cura e outras vezes ocorre a passagem da vida. Você pergunta por quê? É porque às vezes a perda é de grande benefício para os vivos, para aqueles que os entristecem. Isso pode significar a vida eterna. Tive uma morte brutal
apenas para ser ressuscitado. Aqui está o Senhor falando da própria morte dele. Eu tive uma morte brutal apenas para ser ressuscitado. Passei de um estado para o outro. O pequeno já passou, o pequenino Guaxinim, ele não está mais abandonado, doente, assustado. Aqui está, ele está livre. Erim, não se preocupe, ele estava lá, brincando no jardim, na frente do Senhor, no céu. Glória a Deus, aleluia, né? Aqui está. Continuando o Senhor fala aqui, então ela pede desculpa, estou grato por ter nos mantido seguro aqui, ela agradece o Senhor por isso. E o Senhor fala de nada, olha só como o Senhor adora a pessoa grata das coisas, né? Lembre-se de vir a mim e eu responderei. O Senhor agora vai tocar sobre isso, tá? Nunca esqueça, gente, isso é uma coisa nova para a gente, nunca esqueça de pedir ao Senhor em todas as coisas, até nas suas coisas cotidianas, a presença do Senhor. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo. Nós crescemos aqui não aprendendo sobre isso, mas é isso exatamente que ele está falando. Nós temos que aprender. Ele continua falando, agora enviei uma grande tempestade para um lugar familiar. Isto é um sinal. O nome vem de uma família de Deus que lamentou a perda do seu marido. Ele está falando aqui desse grande furacão que já veio aqui, né? Eu segui mais em frente aqui, são 5 páginas, e ele fala dessa tempestade que já veio aqui nos Estados Unidos, já caiu, já arrebentou um bocado de coisa nos estados, em Mississippi, em Nova Orleans, etc, etc, etc. O que eu achei interessante aqui, deixa eu ver se eu vejo aqui, ele está falando, a tempestade vem com um lembrete de que eu não esqueço dos pequeninos que foram sacrificados por uma questão de conveniência. Todos os abortos, todas as coisas que têm acontecido porque a pessoa não quer ter um filho, porque ela está com conveniência. O Senhor falou, eu não esqueço, e logo, logo, logo eu trago a justiça para eles. E ele trouxe aqui, estes foram sacrificados nos altares de Baal, ao malvado Maloque, e não terei misericórdia. Olha só, o Senhor está falando aqui que não terá misericórdia, porque por causa da quantidade enorme de abortos, disso, daquilo outro que antigamente era feito para... lembra dos pais queimando os filhos para esse Deus Moloque aí, né? Muito, muito triste realmente. O Senhor fala que não há nenhum Deus na terra que possa se levantar e salvá-los durante a tempestade, onde não há justiça, não há paz. Olha só. É lindo quando ele conversa dessa forma, né? Onde não há justiça, também não vai haver paz. E o Senhor está falando aqui, e também não vai haver misericórdia. Olha só, o nosso próprio Deus fala, não haverá misericórdia. Quer dizer, não pense aí você que você vai fazer milhares e centenas de milhares de abortos, isso e outro, e tudo vai ficar numa boa. Nunca vai ficar numa boa. Nunca haverá paz. Um dia o martelo bate, né? O martelo de julgamento. E aqui ela teve, então, depois que ele acabou de falar isso, ela teve uma visão de Chicago. E Chicago foi interessante, tá? Explica aqui o furacão, etc, etc, etc. Vocês podem ler isso depois, isso aqui já aconteceu, fez um monte desmorando aqui na cidade de Nova Orleans. E aqui, continuando aqui, o Senhor fala, eu mostrei isso há muitos anos, porém minha raiva queima os ímpios e os corruptos. Farei algo em seus dias que eles não acreditariam mesmo que ele dissesse, no entanto, isso não será para o bem deles. Enquanto eles dizem, não há Deus, seu próprio Pai, o Rei da perdição, o Anticristo que está chegando, sabe que isso não é verdade. Olha só, muitas pessoas não acreditam que existe um Deus, mas o próprio filho do demônio sabe que existe. Ele sabe que existe. Aí o Senhor falando aqui, ele sabe que Deus é o Rei do céu e da terra, e por isso que ele luta contra os meus filhos antecipadamente. Olha só, o filho do demônio sabe que existe um Deus, e aqui na terra, aqueles que foram criados na imagem e semelhança de Deus, não sabem que existe um Deus. Continuando aqui então, ele fala, assim o mal pode dizer, onde está o Deus deles e quem vai salvá-los? Bem, agora vou levantar minhas fontes de água viva para derramar tanto meu fôlego quanto minha cura pela terra inundada e em chamas. Perceberam o que ele está falando aqui, gente? Percebeu mais uma vez? Olha só o que ele está falando aqui. Bem, agora ele está falando que ele está para levantar os seus filhos, os remanescentes,
Agora vou levantar a minha fonte de água viva para derramar tanto meu fôlego quanto minha cura pela terra inundada e em chamas. Quer dizer, o caos aqui que vai estar na terra. Ele vai levantar os filhos dele. Eles então dirão, estes não são do reino de Deus. Olha só, isso aqui é a profecia que o Senhor está te mostrando. Muito povo da terra vai olhar os remanescentes e vai falar, eles não são do reino de Deus, eles são alienígenas de uma estrela distante. Eles estão chegando, tá, gente? Os alienígenas, os demônios alienígenas estão chegando e eles vão falar para a terra que eles que deram origem ao ser humano. Eu já tinha lido isso, olha só, 4 ou 5 anos aqui o Senhor está falando. Estes são alienígenas de uma estrela distante, não podem ser filhos de Deus, porque Deus é fraco e seus filhos não são, os seus filhos são mais fracos ainda. Estes são de outro lugar. Estão chegando eles, tá, gente? Estão chegando, esses alienígenas demônicos estão chegando, tá? O Senhor continua bem, Arim, eles não são, o inimigo saberá e seu exército saberá que Deus tem vindo, assim como o céu, mais uma vez, será visível e caminhará na terra. Glória a Deus, aleluia. Alegre-se, Arim, pois há uma grande celebração no céu agora sobre a revelação dos santos, os heróis deste tempo. Olha só, agora, gente, agora, nesse exato momento, está havendo celebrações no céu sobre a revelação dos santos, os heróis. O Senhor chamou os filhos dele dessa época de os heróis deste tempo. Estes são aqueles que colocaram o reino de Deus em primeiro lugar e conquistaram uma grande vitória. O Senhor está falando aqui em sentido passado. Tá? Os filhos dele, a noiva sábia, já tem passado e já foi aprovada. Gente, o jeito que ele está falando aqui. Estes são aqueles que colocaram, está falando no passado. Agora regozijem-se, pois o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é os remanescentes, ou ele mesmo. O reino de Deus é os filhos de Deus, ou seja, Elohim. Os filhos de Deus, que é na família de Deus, todos eles são Deus, de acordo com Salmos 82. Continuando aqui então, o Senhor fala, terminem suas tarefas, amai as pontas soltas, depois espere em mim. Eu tenho você, eu vou providenciar para você. Quando você chamar, ele já falou isso aqui, não foi 8 vezes que eu tenho falado. Quando você chamar, eu irei imediatamente responder. Eu estou com você, você é amada pelo rei, acima de todos os reis. O sonho acabou, sim. Os remanescentes, quando chamaram o Senhor, o Abba já falou que você vai ter acesso direto ao trono. A sua resposta do Senhor para você vai ser instantânea. Olha só, instantânea, você vai falar e você vai ter a resposta instantaneamente. Glória, glória, glória a Deus, grande plano ele tem para os filhos dele. Muito bem, gente, fique então na graça e no amor de nosso Deus. Essas palavras são realmente muito, muito motivantes e alegres para todos nós. Né? Fique no Senhor, o Senhor nos tem em suas mãos. Não tenham medo, não saiam de suas posições, não saiam do barco. E fica até a próxima. Tchau, tchau. Na graça, na graça e na glória de nosso Deus. Tchau, tchau.